Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai tratar sobre um comando que ele costuma ser útil, é o onError. Então pessoal, é o seguinte, aqui eu tenho uma macro que eu fiz, uma macro bem simples, é aquela macro que a gente está acostumado. Eu vou selecionar a planilha 2, na planilha 2 eu vou selecionar a célula A500 e depois eu vou buscar a última célula preenchida, né? Então, vou criar uma planilha 2 aqui e vou colocar um título qualquer aqui, beleza? Então, em teoria, o que aconteceria? Ele selecionaria a célula A500, né? Depois a célula 500, eu dei um XLUp, que é o equivalente ao Ctrl para cima, vai buscar a última linha preenchida e depois ele vai um offset 0, né? Vai descer. Beleza. Só que aí, pessoal, propositalmente eu escrevi uma parte do código, fica até para vocês aí de desafio achar, uma parte do código está errado. E aí vai acontecer um erro. Vou depurar. Calma aí. Então vou depurar aqui, pessoal. Ó. A planilha 2 vai ser selecionada. Agora ele vai selecionar a célula 500. Vem para a célula 500. E agora ele teria que executar o XLUp lá para cima e depois o offset e descer uma linha. Mas isso não vai acontecer, ó. Eu tenho um erro no meu código. Então, o que acontece, pessoal? Muitas vezes a gente escreve um código grande para fazer alguma coisa e você revisa e você não encontra o erro no seu código, você não encontra o erro. Você olha, não encontra o erro. Às vezes é um detalhezinho mínimo, ou às vezes é até uma má interpretação do próprio Excel. Então, você pode recorrer a um comando que a gente chama onError, e aqui é o que eu vou fazer. Então, como que ele funciona? Eu vou falar o seguinte, onError, quando eu tiver algum erro, é para o meu código pular para goTo, e aí eu vou colocar o nome de reparo, vai ser para onde ele vai pular, goTo reparo. E aí eu vou colocar aqui a instrução reparo, reparo, dois pontos, o que eu quero que aconteça na instrução reparo? Então, ActiveCell.end.xlup.offset 10 .select. E aí agora, pessoal, eu vou depurar o código novamente para vocês poderem observar, né? Vou mudar para a planilha 1 aqui e vou executar o código. Então vamos lá. Começou o código. Beleza, vou selecionar a planilha 2. Planilha 2 selecionada. Vou selecionar a célula 500. Célula A500 selecionada. E aí agora, ó, essa parte do código ela tem um erro. Então, em teoria, era para quando eu apertasse F8 agora, aparecer mensagem de erro na tela. Mas olha o que vai acontecer. Tá vendo? Em vez de dar o erro, o meu passo seguinte foi transpassado para ir para aquela parte, para o reparo. Entendeu? Ele, em vez de mostrar o erro, ele jogou o meu código para onde eu denominei reparo. E aí ele vai executar esse comando, beleza, e vai acabar o código. Show, pessoal. Então isso às vezes costuma ser bastante útil, porque realmente tem vezes que você não consegue observar o seu erro. E aí você está com o código todo pronto e você pode usar essa estratégia para sair desse erro. Outra coisa interessante é que às vezes você tem uma continuação aqui no seu código. Ó. Por exemplo, eu vou querer que aconteça a seguinte coisa. Depois que eu selecionei ali, eu vou querer que ele vá para a célula A10, selecione a célula A10.select, e eu vou querer que depois ele selecione a célula A5. Só que aí, como a gente viu, que eu depurei a primeira vez, quando ele vem para cá e ele pula para essa linha aqui, ele logo vai para o end sub, ele termina a sua sub. Só que eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele passe para a mensagem de erro aqui, venha para cá e depois volte. Então eu posso usar um comando que chama resume next. Então, ó, eu venho aqui e escrevo resume next. O que vai acontecer? Logo após que ele tiver o erro, ele vai pular para essa parte do código que a gente mandou
E quando ele chegar no resume next, ele vai voltar de onde ele parou. Ou seja, ele vai chegar aqui, daqui ele vai pular para cá e vai executar. Quando ele chegar aqui, ele vai voltar para cá, ó. Para a linha seguinte vai continuar o código normalmente, beleza? E aí, para que ele não repita e entre de novo no reparo, eu vou colocar aqui um exit sub. Ele vai acabar a minha sub aqui. Então, vamos executar para a gente ver. Então, beleza. Planilha 2 selecionada, célula 500 vai ser selecionada. E agora era para aparecer mensagem de erro, mas não vai. Ele vai lá para o que está acontecendo lá embaixo. Show. Agora, era para ele ir para end sub e terminar, mas não vai fazer isso. Quando ele for, por causa do resume next, ele vai voltar de onde ele deveria estar. Ó. Resume next, olha lá, o range a10.select. Ó. Ele voltou, o range a5.select, e agora o exit sub vai acabar minha sub. Beleza, pessoal? Então, nesse vídeo era isso que a gente ia tratar. E espero que vocês estejam gostando das aulas e até mais.